E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto super legal. Como é que os microcontroladores, tipo o Raspberry Pi Pico, conseguem conversar com o mundo? Como é que eles sabem o que um sensor está medindo ou como acendem uma tela? A resposta está nos idiomas que eles falam, os protocolos de comunicação. Pensa só. Imagina que a gente tem um cérebro super potente, mas ele está trancado dentro de um pote. Sem olhos, sem ouvidos, sem boca, não serve para muita coisa, né? O microcontrolador sozinho é mais ou menos isso. Ele precisa de um jeito de se comunicar para poder fazer qualquer coisa útil. E o nosso exemplo de hoje vai ser o RP2040, que é o chip, o cérebro do Raspberry Pi Pico. Ele é uma máquina, consegue fazer cálculos numa velocidade incrível. Só que toda essa potência não serve para nada se ele não consegue mandar e receber informações de outros componentes. E é exatamente aí que entram os protocolos de comunicação. E a primeira forma de dar uma voz para ele é, olha, uma das mais diretas e confiáveis que existem. Vamos conhecer o ART, que é como se fosse uma conversa particular, um a um, entre dois dispositivos. O ART, o nome completo é Transmissor/Receptor Assíncrono Universal. Mas calma, a palavra mais importante aqui é assíncrono. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem um relógio, um maestro, sincronizando a conversa. Os dois aparelhos só precisam combinar a velocidade do papo antes de começar. A grande beleza do ART está na simplicidade dele. Pensa que é tipo uma ligação de telefone. A gente só precisa de um fio para transmitir, o TX, e um para receber, o RX. Ele é full duplex, o que significa que os dados podem ir e vir ao mesmo tempo, que nem numa chamada de verdade. A única regra é os dois lados combinarem a velocidade da fala, que no nosso mundo a gente chama de baud rate, para um entender o outro. Tá, mas se não tem um relógio, como um dispositivo sabe quando o outro começou a falar e quando terminou? É aí que entra essa estrutura, o frame UART. Funciona assim: a linha normalmente fica parada em nível alto. De repente, ela cai para nível baixo. Esse é o start bit, é o sinal de atenção, lá vem dados. Depois vem os 8 bits de dados e no final um stop bit sobe a linha de novo para avisar mensagem encerrada, câmbio. E passar isso para o código é moleza. Basicamente, a gente só precisa dizer para o Pico qual vai ser a velocidade da conversa, o nosso baud rate, e em quais pinos físicos ele vai conectar os fios de transmissão e recepção. É uma configuração super direta para botar dois aparelhos para conversar. E na prática, para que a gente usaria isso? Um exemplo perfeito é conectar um módulo de GPS. Esses módulos ficam o tempo todo enviando a localização por uma porta serial. No nosso código, o trabalho é só ficar escutando essa porta e, assim que uma linha de dados chegar, a gente captura ela. Simples assim. E pronto. O resultado é esse aqui, uma sentença NMA. Esse é o formato padrão que os aparelhos de GPS usam para empacotar um monte de informação, como latitude e longitude, tudo numa linha de texto só. É informação pura vindo direto do satélite para o nosso Pico, pronta para ser usada. O ART é ótimo para dados simples e que não tem pressa. Mas, e quando a gente precisa de muito mais desempenho? Tipo quando queremos desenhar gráficos numa tela ou gravar um monte de dados num cartão de memória bem rápido. Aí a gente precisa subir de nível. Então, vamos falar do SPI, a solução para comunicação de alta velocidade com alto volume de dados e que ainda por cima consegue falar com vários dispositivos de uma vez. SPI é a sigla para Interface Serial de Periféricos. E diferente do ART, ele é síncrono, ou seja, agora sim a gente tem um sinal de relógio compartilhado. Ele funciona numa arquitetura mestre-escravo. Pensa numa reunião de trabalho. Tem o chefe, o mestre, que no nosso caso é o Pico, e tem os funcionários, os escravos, que podem ser um display ou um sensor. O mestre controla a conversa e diz para cada escravo exatamente quando é a vez dele falar. E ele faz isso usando 4 fios principais. O SCK é o clock, a batida do coração que sincroniza todo mundo. O MOSI é por onde o mestre manda dados para os escravos. E o MISO é o caminho de volta. Mas o fio crucial aqui é o CS, ou Chip Select. O mestre usa uma linha de CS para cada escravo. E quando ele ativa uma, é como se ele dissesse: "Ei, display, agora estou falando com você." Agora, um detalhezinho um pouco mais técnico do SPI. O mestre e o escravo precisam concordar sobre o momento exato do tique do relógio para ler os dados. Existem 4 jeitos de fazer isso, que são esses modos. Mas a boa notícia é que a gente não precisa se preocupar muito com isso. Como a fonte aponta, a grande maioria dos dispositivos usa o modo 0 por padrão. Então, na dúvida, essa é quase sempre a escolha certa.
A diferença de velocidade aqui é brutal. É como comparar um carro de passeio com um foguete. Enquanto o ART é bom para trocas de informação mais lentas, o SPI opera a dezenas de milhões de bits por segundo. E é essa performance toda que permite, por exemplo, exibir um vídeo numa tela, e não uma apresentação de slides toda travada. E tá aí o resultado. Isso mostra perfeitamente o poder do SPI. A gente não tá mais só recebendo um texto simples. Aqui a gente tá desenhando formas, escrevendo com fontes diferentes e atualizando centenas de milhares de pixels várias vezes por segundo. Certo. Agora que a gente conhece os dois, como decidir qual usar? No fundo, é uma questão de escolher a ferramenta certa para cada tipo de trabalho. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o ART é o campeão da simplicidade. Menos fios, configuração fácil, perfeito para comunicação ponto a ponto de baixa velocidade, como ler um GPS ou debugar um código. Já o SPI é o demônio da velocidade. Exige mais fios, é um pouco mais complexo, mas é essencial para qualquer coisa que precisa de uma transferência de dados gigante, como telas, cartões de memória e sensores rápidos. No final das contas, esses protocolos são as ferramentas que permitem a gente quebrar a barreira entre o mundo digital do microcontrolador e o nosso mundo físico aqui fora. Para a gente fechar, então, os pontos principais, o ART é para conversas simples e diretas. SPI é para transferência de dados super rápida e complexa, com vários participantes. E o mais legal do Raspberry Pi Pico é que ele fala os dois idiomas, o que dá uma flexibilidade enorme para qualquer projeto que a gente possa imaginar. Ao entender como esses protocolos funcionam, a gente para de só programar um chip e passa de verdade a dar sentidos e uma voz para ele interagir com o mundo. A pergunta que fica é: com esse poder de comunicação em mãos, que projetos incríveis a gente consegue criar?